Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. E você fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo meia da besta. Ok? Bem amados, eu sempre guardei a mensagem, os ensinos de Cristo no meu coração. E hoje eu quero falar sobre o oitavo rei, quero falar sobre o rei dos reis, quero falar da política, que é o governo do anticristo. Eu preciso falar. Eu estava aqui, até ia iniciar um serviço aqui, terminar minha cerâmica, mas Deus tocou em mim, para mim fazer esse vídeo, e eu vou fazer. Ele falou do início, do meio e do fim. Ele falou de Gênesis e Apocalipse para nós, nas escrituras. E numa parte que ele fala ali sobre os finais dos tempos, ele fala: aqueles que estiverem no monte, não voltem para a cidade. Os que estão na cidade, fujam para os montes. E os que estão no monte, não voltem para a cidade. Já é um alerta, né? Jesus falou para aquele rei, quando estava fazendo o interrogatório dele, ele dizia: tu se diz ser rei dos reis? Tu se diz ser rei? Ele falou: tu o dizes. Jesus, sempre confrontado, ele saiu daquelas perguntas pela sua sabedoria, pois ele é a própria sabedoria. Jesus deixou os apóstolos, Deus enviou os profetas e Jesus deixou os apóstolos que ele escolheu, que o Pai enviou para ele. E ele ensina para nós, como eu disse, ele ensina o reino dos céus, ele ensina como verdadeiro pastor. Ele falou que ele é o verdadeiro pastor, que os demais são ladrões e salteadores. E é verdade. É claro que nós carregamos um título, né? Título. Só título. Mas nós não somos pastor. Temos o título. Somos seguidores de Cristo. Então nós até falamos e configuramos que somos seguidores de Cristo e somos, né, como pastores. Mas o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Mas ele diz que o mercenário, né, o pastor mercenário, ele veio senão roubar, matar e destruir, sendo usado pelo inimigo de Deus, que é Lúcifer. E nós sabemos, meus irmãos, que no final dos tempos a palavra diz que apostatariam da fé. É o que está acontecendo hoje. A maioria do corpo das igrejas estão, ou já posso dizer que já apostataram da fé. A palavra diz também que não chegaria o tempo que o povo não suportaria a sã doutrina, ou o santo ensino de Deus da verdade. Eles não suportariam. Cercariam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. É o que diz a Escritura. E esses que seriam cercados por cobiça iam bajular por motivo interesseiro. É o que acontece hoje. Uma geração perversa e má, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Uma geração que perdeu a fé, perdeu o amor. São poucos os que têm fé e são poucos os que têm amor. É de escandalizar? Não. Porque está escrito que isto iria acontecer. E eu agora, esses dias, fiz um vídeo falando do papai, ou do papa. E eu quero falar novamente sobre esse assunto em outros aspectos, mostrando a verdade para vocês. Talvez você não venha suportar o que eu venha dizer, confrontar e mostrar a verdade. Mas a palavra diz que nós devemos denunciar as obras das trevas.
E é isso que eu estou fazendo. Eu fui enviado, fui levantado, fui criado por Deus e aqui estou. Eu sou um mero homem pecador, mas que me ponho à disposição e creio na mensagem da cruz, creio no Evangelho e me entrego a Yeshua HaMashiach, me entrego a Deus, o Criador, Pai do nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Príncipe da Paz, o seu unigênito. É no nome dele que eu estou aqui. Não é em nome de mim mesmo, mas em nome que é sobre todo o nome, Yeshua HaMashiach. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês, mesmo confrontando e mostrando a verdade, muitos vão se escandalizar, muitos vão xingar, muitos vão dizer não, mas outros no passado estiveram na política, estiveram com os reis, na monarquia. Quem? Muitos deles. José, Samuel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E tantos outros estiveram diante da monarquia, diante dos presidentes, digamos assim, falar modernamente agora, usando como se fosse agora. Estiveram nos palácios, mas eu digo para vocês que sempre foram, a maioria, homens de Deus e viveram os ensinos e pregavam e testemunhavam. Muitos foram confrontados devido à sua fidelidade a Deus. Exemplo que eu acabei de falar agora: Sadraque, Mesaque e Abednego. Tantos foram confrontados pelo Estado ou pela monarquia daquela época. E não se mudou nos dias de hoje. A palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, elas têm leis. Existe, vamos dizer assim, para entender, existe um estatuto. Existe um código penal espiritual. Leis e mandamentos que não podem ser quebradas. Então o que eu quero dizer para você é que nessa escritura, tanto escrito, eu torno a dizer para vocês que hoje, com mais intensidade, o mundo jaz no maligno. O mundo se perdeu e está se perdendo a cada dia mais. Eu até falei no vídeo passado que os pecados de Sodoma e Gomorra se acumularam até os céus e Deus desceu ver. Chegou perto de Deus, chegou a cheirar mal. Não diferentemente tirar essa geração perversa e maligna, o qual também está escrito em Apocalipse, que vai se acumular, que tem se acumulado, ou talvez já esteja acumulado diante dos céus, os seus pecados. E uma coisa que se falava alguns anos atrás era, o povo tremia: será? Meu Deus, não pode. Um povo temente a Deus. Pouco tempo atrás, 30 anos, 40 anos, eu tô com 54. Há uns 25, 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, eu estava com 14 anos, 40 anos atrás, estava com 14, hoje estou com 54, vou fazer 55. Eu lembro que era proibido assistir televisão. Os pastores falavam: isso é coisa do capeta, isso é coisa do diabo. Na verdade, eles falavam num contexto de revelação porque eles viam aquelas coisas erradas, cenas. Via atores, os hipócritas, hipócritas quer dizer atores, os atores. Coisa que a imoralidade mostrava ali. Então as pessoas falavam: não, isso não presta, isso é coisa do diabo. Novelas que ensinavam a mulher a trair, homem trair a esposa do marido. Filmes, sangue, morte. Nos filmes ensina como se dar bem, como roubar, um monte de coisa. Ali se mostra a nudez, a sensualidade. Os que são sensuais, como está escrito em Judas, e não têm o Espírito de Deus. Então, mostrava a sensualidade, mostrava a nudez, que é um mandamento que vem de Deus para não fazer. E com isso, então, os pastores avaliavam aquele contexto da TV, da televisão, dos meios de comunicações, e isso não é de Deus. E não era mesmo. Toda ferramenta que é criada, como se diz, tem a ferramenta de fogo, a
ferramenta branca, que é, né, a lâmina, a faca, enfim, ela tem utilidade. Pode-se fazer o bem e pode-se fazer o mal. Mas geralmente quando o homem cria, ele cria e faz o mal. Criaram as bombas, os aviões, era para transportar, era para levar pessoas, era para ser mais rápido. O que virou? Armas, virou armas bélicas. Bombas que era para só fazer defesa, para se resguardar, ó, não venha para não ter conflito. Não, ela é usada. Irmãos, dentro dessa história que eu estou falando para vocês, biblicamente, hoje nós vivemos numa era da tecnologia onde as pessoas estão sendo escravizadas ou já são escravas do sistema da tecnologia. A ciência se multiplicou. Eu lembro quando eu era jovem, que eu tinha lá meus 10 anos, eu lembro que eu assistia lá a Jornada nas Estrelas e via lá alguém falando num monitor distante, um com o outro, falava-se ao vivo. Se falava naqueles aparelhinhos, né, como se fosse um celular. E a gente se fantasiava vendo aqueles filmes, aquelas histórias, era ficção. Hoje é realidade. Você faz uma ligação de vídeo daqui para o Japão, aonde quer que você queira fazer a ligação, desde que tem internet, você fala com a pessoa ao vivo. Tecnologia. E a palavra diz que a ciência se multiplicaria, mas também que o pecado acrescentaria também. Irmãos, dentro dessas histórias, passado, presente e futuro, hoje nós estamos mais perto da tua ida, da volta de Cristo e do fim do mundo. Cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que se passa, mais perto está a volta de Cristo, mais perto está a tua partida para a eternidade, da tua morte e o encontro com a realidade do céu ou do inferno. Então eu preciso falar para vocês, confrontar. A palavra de Deus é confronto. Não vem com essa história que é só alegria. Não, eu já tenho sempre falado nos meus vídeos que Jesus disse: se você quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Então, paramos por aqui. Eu prego o evangelho, a boa nova que você está destituído se você não tem Jesus. Está condenado se você não tem Jesus. Mas a boa nova diz: eu te apresento Jesus hoje, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus veio, derrubou o templo aqui na terra, né? Mediante sua palavra, mediante as profecias, o templo foi derrubado, no cumprimento da palavra de Deus. E ele então edifica um novo templo em 3 dias. Ele paga o preço da humanidade, de tudo que a humanidade devia para Deus, e ele ressuscita o templo, que é o corpo dele. E da mesma forma, ele faz comigo e com você. Se nós aceitarmos o seu convite, ele nos convida: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos chama, e ele quer nos dar a eternidade, ele quer nos transformar, e a única forma é aceitar o convite dele e obedecer ao que ele ensina que nós devemos fazer. Esse é Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o verdadeiro rei, esse é o verdadeiro pastor, o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre os homens, teve vida como homem, foi morto, foi crucificado, pagou o preço
do pecado de toda a humanidade, mas só vai receber aqueles que aceitarem o seu convite. Ah, irmão João, é preciso aceitar Jesus. É preciso você, nem que sozinho, numa mata, na sua casa, no meio da rua, não interessa. Você tem que reconhecer Ele como Filho de Deus e se humilhar, ler a Escritura e conhecer seus mandamentos e se tornar um cristão. Um cristão vive aquilo que Jesus ensina e ensina aquilo que Deus mandou ensinar. Ele fala: o que eu vos falo não é de mim mesmo, mas é do Pai que mandou para vocês. Converta-se, deixe do seu pecado e viverás. O nosso Deus, o nosso Criador, o Criador de todos, como diz na Escritura, alguns falam que Deus é mau, alguns dizem que Deus é mau, mas Deus não é mau. Alguns são calvinistas, outros arminianos, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o próprio Deus disse, e diz na sua palavra: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que se arrependa e se converta do seu mau caminho e seja salvo. Deus quer que todo homem tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Por isso eu acredito na liberdade, em sermos livres de escolher a servir a Deus ou a não. A palavra diz: certa vez Deus repreendeu o povo dizendo: se eu sou Deus, sigam-me, mas se Baal é Deus, siga Baal. Então você é livre para escolher. Ele não é um ditador, como dizem que não. Talvez você entenda sobre o calvinismo dos predestinados. Um pré, é um meio. Pré-montagem, pré-motor e pré-salvação. Parece, né? Estou ligando o material com o espiritual para você entender. Predestinado. E Deus os preditou. É claro que eu não vou entrar nesse mérito agora, falar de calvinismo, porque eu tenho na minha, ou no meu coração, na minha mente, tudo formado e escrito no meu coração aquilo que o Espírito Santo colocou. Eu sou um desigrejado, um pastor que serve a Deus, cheio de defeitos e pecados, mas que creio que, buscando ao Senhor, se apresentando ao Senhor, todos os dias, me humilhando e pedindo: Senhor, perdoa meus pecados, lava-me no sangue de Cristo. Porque eu creio na mensagem. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes. Porque lá no céu se apresenta aqueles que vieram, aqueles vestidos de branco, que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Então eu creio nisso. Eu creio nessa mensagem. Por isso que eu prego para vocês a verdade de Deus, e dentro da verdade de Deus tem que pregar o quê? De Gênesis a Apocalipse, começo, meio e fim. Tempos de monarquia, tempos da idade das trevas, tempos de Apocalipse, tempos do fim, que são hoje. Eu estou aqui meditando e falando sobre a palavra de Deus há 2000 anos depois de Cristo. Contemplo coisas que não viram: a tecnologia, a televisão, o carro, os aviões, essa tecnologia que você vê, o qual se conclui, na verdade, do sexto contexto, falando sobre Nabucodonosor, a mistura do barro, o ferro, o qual o homem está caminhando para isso, para ser robotizado, com chip na cabeça, com robôs, com a IA.
vocês aqui não é de mim mesmo, mas é do Senhor Jesus que está colocando na minha boca para você. Eu não estou com nenhum script, eu não estou com nenhuma folha. Falo versículos ditados da Bíblia, mas não sei dizer para você, versículo tal, capítulo tal, porque eu não lembro. Mas eu sei o que está escrito. E sei que, mesmo não sabendo o número, o capítulo e no versículo, eu sei que isso é o poder de Deus. É a palavra de Deus. E ela tem o mesmo efeito se eu falar para você tal capítulo, tal versículo, ou decorar números. Mas dentro dos números, um número eu lembro muito bem, sei, que é o 66 da besta, que eu sempre cito e trabalho aqui nesse canal, a Matrix, a Luz da Ilusão, na Igreja Internacional Seara de Fogo, no qual um dia Deus colocou nas minhas mãos. Seara de Fogo. Colheita de fogo. Sabia? Colheita do Espírito Santo. Amados, entenda você que nós vivemos uma igreja corrompida nos dias de hoje. Quando eu falei no começo dessa mensagem ou dessa palavra, eu disse que se falasse do ecumenismo, as pessoas ficavam assim, aterrorizadas. Será? As pessoas ficavam abismadas, aterrorizadas, e diziam assim: haverá está acontecendo ecumenismo. O que é ecumenismo? É junções de todas as igrejas, de todos os ministérios, não em nome de Jesus, até usa o nome de Jesus, mas no nome de uma pauta. Essa pauta se chama paz e segurança. Essa paz e segurança na unidade de se juntar tudo, não importa o crédito que você sirva, não importa se você é mesa branca, mesa escura, se você é cristão, se você é católico, não importa. A pauta 17 da ONU é paz e segurança, e com isso se une em nome da liberdade, coisa que o homem nunca teve e não terá sem Cristo, em nome da liberdade, em nome do amor ao próximo. Então não se importa qual religião você é, se você é católico, se você é espírita, se você é budista. É assim que eles ensinam e pregam. Isso é o maior engano. Isso parece que leva a um só sentido, a um só caminho, a uma só salvação, vivendo esse tipo de credo. Em nome de Cristo, eu sou budista, mas eu sou cristão. Eu sou espírita, mas eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou católico, mas eu sou cristão. Ser cristão é muito mais do que isso, do que uma religião, do que um status, do que está envolvido numa sociedade ou até mesmo numa pauta como da ONU. Paz e segurança, amor ao próximo. Aí já está se quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E dentro do mandamento o Senhor diz: não farás imagem de escultura, não se prostrará a ela e nem adorarás, porque somente é o Senhor. Aí vinham os desavisados que não estudam a Escritura, sabe? Os desavisados que não estudam. Irmão, mas veja bem, lá tinha arca. Deus mandou fazer lá, os anjos colocou na arca. Ignorante, falta de conhecimento, de ler a Escritura e pedir para Deus para entender isso. Mas Deus fez imagem. Fez a imagem para Moisés erguer lá, né? A serpente. Tem tantas partes que Deus mandou fazer, isso e aquilo de imagens. Ignorância, não sabe discernir as palavras espirituais, o significado que ali está. Mas eu vou deixar um pedacinho para você. Eu digo para você que isso são tempos e tempos. Olho por olho, dente por dente. Figurações e manifestações naquele momento. E Deus é Deus. Na sua sabedoria, ninguém pode entender. Mas tudo que ele fez e permitiu que tal coisa fosse feita, ou mandou fazer tal coisa, era ele falando. E ali tinha um significado. Ali eram outras épocas. Ali eram
sombras do que haveriam acontecer no futuro para entrelaçar as profecias. Então aconteceu de Moisés fazer lá a imagem da cobra, ergueu lá, tem um símbolo espiritual aqui lá. Então, meus amados, nós estamos vivendo agora o tempo que as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. Como eu disse, cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles não vão suportar, não suportarão a santa doutrina, o santo ensino do Senhor. Há muitos dogmas criados pelos evangélicos, pelas igrejas protestantes. Há muitos dogmas que eu também fui liberto disso, aprendendo não de homem, mas de Deus. Geralmente nós falamos, nossa, aprendi tanto com aquele irmão, tanto com aquele pastor, aquele profeta, aquele pregador. Mas, irmãos, são poucos os homens de Deus. São poucos que prega a verdade, que ensina a verdade, que está na verdade. E mesmo sendo assim, são pecadores. Exemplo, eu digo para você de Moisés, a palavra diz que Moisés não tinha homem manso, calmo como Moisés. O que ele fez? Na hora da sua ira, para defender o israelita, ele foi lá e matou. Não tinha homem manso como Moisés. E o homem segundo o coração de Deus? Davi. Oh, homem segundo o meu coração. Isso é para você ver que dentro da humanidade, do homem carne, do homem, pó, formado da terra, sem ser glorificado, porque perdeu a glória lá no Jardim do Éden com os nossos pais Adão e Eva, somos falhos e pecadores. Davi, segundo o coração de Deus, vai lá, vê Betseba tomando banho, homem, deseja, olha, deseja, e com o poder que tinha, traz para mim, adultera com ela. Você acha que ele não sabia? Sabia que era errado. Agora puxa, pequei, errei, agora Betseba engravidou. E agora o que eu vou fazer? Tenta manipular Urias. No final ele acaba cometendo outro pecado maior. Homem segundo o coração de Deus, manda colocar na frente de batalha para que morra, para que sua culpa caia por terra e assim ele tome a mulher de Urias e encoberte o seu pecado. Bem diz a Escritura que um abismo chama outro abismo, e aí ele peca e peca e peca. Davi, segundo o coração de Deus. Se Davi abrisse uma igreja com todos esses pecados, você iria na igreja de Davi? Todo mundo enaltece, engrandece a Davi. Deus enalteceu, Deus engrandeceu. Mas Deus mostrou que ele é homem e pecador. Há uma diferença entre um homem segundo o coração de Deus e um homem segundo o coração dos homens. O homem segundo o coração dos homens tem o coração de pedra, meus irmãos, não se arrepende. Continua dia a dia praticando mal e fazendo mal. Mas o homem segundo o coração de Deus, ao qual Jesus prometeu que o Pai nos daria um coração, de carne e tiraria o coração de pedra. Então, esse coração amolecido por Deus, ele se arrepende. E o coração, segundo o coração de Deus, que era Davi, tinha um coração de carne. A palavra estava gravada no seu coração e ele reconhecia: pequei e errei, e ficou imortalizado. Para mim e para você ver quem somos. Mesmo que no sistema monárquico, no tempo de Davi, mesmo no tempo de Davi, no tempo monárquico, havia as mesmas vaidades que existe hoje. Claro que hoje nós vivemos o tempo do fim, com a tecnologia. Hoje o mundo está virado num sodomismo só. A sensualidade se aflora.
o amor ao dinheiro. Você vê o tempo todo na internet, são cursos e cursos para ganhar dinheiro. Pessoas, homens, pastores, igrejas, todo tipo daqueles que se professam de ser, que professam a fé e se diz ser cristão. Fazem vídeos, monetizam o seu canal no YouTube, em plataformas aí. E se você quiser usar a palavra que ele está trazendo ali, ou até o ensino das escrituras, se dá um strike. Não, essa mensagem é minha. São direitos autorais. Eu tenho que receber os likes. Você tem que compartilhar. Você tem que fazer isto ou aquilo. Com isso, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Não é assim? Os vídeos que estão nesse canal, desde o tempo que a Igreja Internacional Serra de Fogo tinha um canal com 100 e poucos mil, um de 20, um de 4, um de 2, sempre foi livre. Você pode baixar esse vídeo, pode colocar no teu canal, pode monetizar, pode fazer o que você quiser. Sabe por quê? Porque eu não sirvo o sistema, eu sirvo ao Criador. Eu aqui sou instrumento e amo fazer o que eu faço para a glória de Deus. Amo a Deus, amo a palavra de Deus, por isso que eu faço com amor. Traga a verdade. Os profetas do Senhor foram perseguidos, foram assassinados. Está na história, os mártires. Mas agora nesse sistema que nós pregamos a verdade, eu posso dizer ao encontro de você que as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da política. Há um monte de crentes evangélicos presos pelo Alexandre de Moraes, pelo sistema. Sistema de quem? Da besta. Mas foi Deus que mandou aqueles cristãos ir lá protestar, se envolver com a política, amar a política. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nosso reino não é deste mundo. Nossa pátria está nos céus. Por isso que diz, buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus, diz a Escritura. Buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais elas vão ser acrescentadas. Sai do meio da Babilônia, sai do meio do âmbito do governo da besta. Política é mentira, engano. É claro que nós vemos a igreja hoje contaminada. A igreja está cheia de maçons, satanistas, falsos cristãos, falsas ovelhas. Jesus diz que vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar as ovelhas dos bodes. Vai separar o joio do trigo. Vai tirar. Irmãos, Jesus é a videira verdadeira. A palavra diz que nós somos os galhos ligados na videira. Você é o galho. Se você é um cristão, se você aceitou Jesus, se você vive o evangelho, se você cumpre todos os mandamentos, você faz parte da igreja espiritual, da igreja de Cristo. Você faz parte da videira. Jesus é a árvore, nós somos os galhos. Você é galho, você é videira. Só tem um porém. A palavra diz que se nós, se eu, se você ou qualquer ser humano que está ligado na videira, se ela não produzir o fruto qual Jesus fala que tem que dar, que tem que ser, a Bíblia diz que Jesus vai cortar da videira esse galho e lançará no fogo. Qual fogo? Fogo da eternidade, lago de fogo, inferno, enfim, condenação. Então, se você faz parte da videira, está ligado na videira, você é o galho, produza o fruto que Jesus produziu. Produza o fruto que Jesus produziu. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês, mostrando a realidade do Evangelho, que é aquilo que Jesus disse. Você quer vir após a mim? Quer ir para o céu? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. E quando Jesus começa a ensinar, ele ensina para nós, a palavra ensina, dentro da palavra ensina que nós não devemos servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e a Baal. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Amados, a Bíblia diz, como acabei de citar,
não amar o mundo. A Bíblia diz que aquele que quer amar o mundo, se quer amar o mundo, se quer estar envolvido na política, no reino do anticristo, você quer amar o mundo? Se você quer amar o mundo, então constitua-se, está escrito isso na palavra, tá? Então você constitua o inimigo de Deus. Você, eu, fomos comprados com um preço de sangue na cruz do Calvário, para nós sermos rei e sacerdote de Deus, ministro de Deus, empregarmos a verdade do Senhor Jesus. Agora você vê uma igreja corrompida, politizada, onde pastor diz assim para o prefeito que é maçom, que serve a Bafomete, que serve a Satanás: essa igreja aqui é tua, esse povo aqui é teu. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Todo mundo já entendeu, todo mundo já entendeu. E vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. E vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Prefeito de São Paulo recebe uma palavra de um pastor que se diz ser pastor, mas esse não é pastor. Este é um mercenário que entrega uma igreja e diz: essa igreja é tua. Essa igreja não é dele. Essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja é de Deus Criador, comprada com o sangue de Jesus. Como que eu posso lançar uma igreja, a igreja que se diz ser de Deus, santa, lançar na mão de um governador que serve a Lúcifer, que serve a Baphomet, que serve ao sistema do Deus Mamon? Muito bem, ainda na comemoração dos 100 anos do Grande Oriente de São Paulo, hoje o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo, seja bem-vindo conosco. É sempre uma alegria, porque comemorar 100 anos não é toda hora, né? E ter a presença de vocês hoje na nossa festa é muito importante. Espero que esteja gostando. Ah, sim, com certeza. E você vê, poder estar aqui com vocês, com meus irmãos, minhas cunhadas. Eu tenho muita alegria de poder estar aqui, do lado do meu querido Alok, do nosso grão-mestre, de poder confraternizar. Maluco, prefeito com a gente, acho que é importante. Meu irmão Ricardo, aqui é tua casa. O Grande Oriente de São Paulo se orgulha muito de ter uma pessoa com a sua envergadura ética e moral e com o teu comprometimento maçônico. Você nos orgulha com o teu trabalho. É incoerente esta palavra. Aí trazem dentro dos ministérios políticos de todo tipo de credo, desde o espírita até o budista. Dão-lhe a palavra em cima de um tablado, onde eles manipulam o gado com propostas do diabo, com propostas de Lúcifer. Tudo isto te darei se vocês me votarem. Tudo isto farei se vocês me votarem. Entram e pegam o poder com engano e com mentira, e depois decretam leis injustas. Porque eles fazem parte do governo do pai da mentira, de Satanás, do mentiroso. Então não se deixe enganar por governadores, por mitos, por Jair Messias Bolsonaro, por Michele Bolsonaro, por qualquer que seja aqueles que usam do evangelho e dizem e profetizam que vão melhorar o mundo, que vão melhorar o Estado brasileiro, que vão trazer paz e segurança, mas não trazem a salvação. E com isso eles se ajuntam. Estamos juntos e misturados. Como disse uma vez o supostamente pastor Marcos Feliciano, disse ele, juntamente com Bolsonaro e com os maçons que servem a Lúcifer, que servem a Baphomet, eles disseram: estamos juntos e misturados. Ao que prega o Avança Brasil Maçons BR. Muito obrigado a vocês. E que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Brasil. Obrigado. Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando cargo, tanto na Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. E seria tão simples: a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente em relação à questão. Quão bom é estar entre os irmãos. A maçonaria volta às ruas e vem ao Congresso Nacional para libertar o Brasil da corrupção. Estou muito honrado de estar aqui
na reunião de grandes obreiros, herdeiros aí das grandes obras que a maçonaria realizou nesse país, nessa grande pátria, no passado, diante aqui dos obreiros do futuro. Nossos ideais são os mesmos e agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. O irmão Álvaro Fernandes Dias foi iniciado na Ordem Maçônica em 23 de novembro de 1974. As autoridades maçônicas, minha homenagem. Onde que a maçonaria se perdeu em representar a luta contra a tirania? O Brasil é nossa responsabilidade, como eu te falei. A maçonaria inventou o Brasil. E nós temos uma responsabilidade extra, que é aquela que a maçonaria nos dá. De modo que quando terminarmos esse processo, a gente esteja entrando naquilo que nós desejamos para o Brasil. Em prol de um bem melhor para nós, granjearmos o quê? Bens materiais. Quero deixar bem claro para vocês. Eu não confronto essas pessoas. Confronto o ato dessas pessoas. Eu confronto o ato do falso profeta. Eu confronto a fala do falso profeta. Eu confronto a fala do Jair Messias Bolsonaro. Eu confronto a fala da Michelle Bolsonaro. Eu confronto a fala da direita. Eu confronto a fala da esquerda. Dos partidos políticos que fazem parte da nova ordem mundial e da pauta da ONU. Eu estou aqui para mostrar a verdade para vocês. Olhe para Jesus, não olhe para o homem. Talvez você fale, não, mas eu tenho que estar na política para mudar as coisas, nós temos que votar para mudar. Não vão, é tudo manipulado. Desde as caixinhas mágicas, quando você vai lá e aperta, o sistema judiciário está corrompido, sempre esteve, e agora com maior intensificação para que se cumpra a Escritura. Como eu disse, dentro das igrejas, dentro da noiva de Cristo, onde há salvos, a maioria é perdido, mas há salvos, da igreja verdadeira, não de seitas. Dentro da igreja verdadeira tem as pessoas, as almas prudentes e as imprudentes. Dentro de todas essas igrejas existem as igrejas prudentes e as imprudentes. São aquelas que estão cheias do azeite e aquelas que estão sem o azeite, que serão rejeitadas pelo Senhor. Não se deixe enganar com a mentira, com o ecumenismo, como trouxe a Michelle Bolsonaro. Silas Malafaia, junto também, cadê o padre? Sobe aqui, padre. Cadê o padre? Tá chegando. Vem cá, padre Kelmo. E aqui também, vem cá, o representante da religião matriz africana, Sérgio Pina. Todos juntos em prol da liberdade da nossa nação. Estamos vivendo literalmente aquilo que um dos maiores maçons que já existiu, chamado Albert Pike, instituiu que deveria acontecer, que deveria ser. No último final de semana, nós vimos a junção de líderes religiosos. Silas Malafaia, Padre Kelmon, um pai de santo chamado Sérgio Pina, que por sinal é o pai de santo de Anitta, junto com Michelle Bolsonaro, que também se diz protestante, e com o próprio Bolsonaro, que se diz católico. Todos juntos por uma ideologia política. Essa imagem que você está vendo é de um dos trechos de um dos livros de Albert Pike, chamado Morais e Dogmas, que mostra que a maçonaria deveria se esforçar para controlar a política e a religião. Juntando-se a todos, espírita, protestantismo, catolicismo, trazendo a si aqueles que adoram coisas erradas, que adoram a idolatria, se ajuntando em nome de uma liberdade, ao qual eles mesmos usaram a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eles nunca conheceram a verdade porque não são libertos. Em o nome da tal democracia, da tal liberdade, se une a
o ecumenismo, se une a Satanás, se une ao espiritismo, se une ao budismo, se une em tudo aquilo que é contra as leis de Deus. Aonde eu posso encontrar então salvação? Aonde os homens criam dogmas e dizem: aqui é certo, faça isso que você vai se dar bem, faça isso que nós vamos ter liberdade. É engano, a mentira e o engano. Tudo isso está acontecendo porque as pessoas rejeitam a verdade do ensino de Cristo, rejeitam Cristo, e Deus então envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Por isso que você está vendo nas mídias, muitos cristãos, ou supostamente se dizia ser cristão, ou são cristãos, foram enganados, foram destruídos, estão presos, 17 anos de cadeia, por acompanhar políticos que pregaram a mentira. E eles não estão presos, mas o povo está. Eles estão sendo massacrados, humilhados. Isso vem da parte de Deus. Sempre Deus permite que aconteça esse tipo de coisa, para que os demais tenham temor e vejam que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que somente a palavra de Deus nos salva. Dentro de todo esse contexto que eu falei para vocês sobre idolatria, o qual eu disse também, e vou frisar dentro dessa conversa, o que eu quero dizer para vocês, que são falsos cristãos, são bodes no meio da ovelha, são joio no meio do trigo. São vários, dezenas de profetas. Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares. E aí você vê que eles estão envolvidos com a máfia da política. E aí se apresentam como vêm se apresentando desde muitos tempos. Aquele que saqueou o Brasil, o Nine, o de 9 dedos, foi comprovado, não foi inocentado. Nós vimos foto de Silas Malafaia com ele. Nós vemos Silas Malafaia no ministério dele, do Lula. E passado seu tempo, sai-se do poder com tantos escândalos. Se une a quem? Aquele que se diz supostamente ser cristão, mas ele confessa abertamente em suas entrevistas: eu não sou protestante, eu sou católico. Você é católico? Eu sou católica, minha esposa é evangélica, convivemos muito bem, sem problema nenhum. E a religião é uma coisa que compete a cada um. E, na verdade, nós somos 90% da população é cristão aqui no Brasil, judaico-cristão no Brasil. No acordo do clima. Agora, presidente, só para a gente encerrar, nós somos uma emissora católica e entre umas das notícias que veio à tona no período de campanha foi o fim de um feriado do dia 12 de outubro. Isso é verdade? Vai acontecer ou não vai? Fake news, mais uma mentira da esquerda, entre tantas e tantas outras. Me mostra um pedaço de papel, uma fala minha, uma imagem minha dizendo isso aí. Me acusaram de tudo, só não me chamaram do que eles são, corruptos. Então o feriado vai continuar existindo, em outubro, e é a nossa padroeira, eu sou católico e vamos respeitar as religiões. Agora você me diga o que um católico faz. Católico obedece às leis vindo do Vaticano, daquele que se diz ser papai e não é. Os católicos se diz ser cristão, mas obedece o que o papai deles ensina. Idolatria, se prostrar diante de um ídolo, orar à rainha dos céus, orar ao santo tal, santo A, santo B, santo C, São João, São Pedro, São Benedito, ao qual esses não têm poder. Mas o papai foi lá, ungiu e falou: esse agora é santo, ore a ele que ele vai te ouvir. A Santa Clara dos olhos, o São Benedito dos pobres, ore a eles. O papai traz o engano. Como eu disse no vídeo passado, um é só vosso pai. A ninguém chamei de papai, a ninguém chamei de papa, porque papai é um só, o Deus Criador dos céus e da terra.
E esses que se dizem ser cristão e não são, dizem ser judeus e não são, porque neles não há verdade. A palavra diz muito bem claro, eu vou só para você entender por que não devemos se ajuntar com o ecumenismo, com a política, porque a palavra diz que se aquele que se diz ser cristão, ser salvo, ser de Jesus, e eles cometer tais pecados, ele diz, eu sou cristão, eu sou crente, mas ele vive na idolatria, ele vive no sodomismo, ele vive na roubalheira, ele vive no engano. A palavra diz que você não deve nem sentar com ele, nem comer com ele, porque ele professa que serve a Deus. Ele se diz ser cristão, mas é de boca. Com a boca fala, né? Mas o seu coração está longe de Deus. Então a Bíblia nos recomenda, não tal, nem com mais. Não sente, não coma. Aí você tem que ir lá para o Salmo 1 e ler o Salmo 1. Veja lá o que está escrito. Aí você fala, mas como que então nós vamos fazer? Nesse mundo está tudo perdido, perverso. Siga Jesus. Faça o que Jesus ensinou. Viva o que Jesus viveu. Jesus não condena o pecador. Deus condena o pecado que está nela. Agora, se ela quiser deixar, ela torna-se luz. Mas se ela não quiser deixar, ele continua sendo um pecador, gostando das trevas. Não quis ir para a luz. Mesmo dizendo ser conhecedor, não quer? Então com isso você nem se assenta e nem coma com ele. Isso não são minhas palavras, são palavras do Senhor, que eu estou transmitindo para você. Quem pode suportar? Nós podemos, porque temos a alegria de Deus. Como eu sempre digo, a minha alegria é o Senhor, a sua presença, a sua palavra. Então não se deixe enganar. Estão fazendo propósitos, jejuns de tolo, orações de tolo, para Deus curar homem B, homem C, políticos. Homens que não querem a verdade no seu coração, não querem deixar a idolatria, não querem se converter. Mas o ecumenismo está aí. Milhares, talvez milhões de pastores maçons que servem ao arquiteto, políticos, o judiciário no mundo inteiro. Eu até tenho um vídeo falando sobre o judiciário, que o judiciário vai ser a mão do anticristo. Os exércitos, as polícias, desde o guarda municipal, civil, militar e os exércitos, um dia eles vão fazer assim com o povo, vão estraçalhar sobre a ordem do anticristo e do falso profeta. Sobre a ordem do anticristo e do falso profeta, os exércitos, o judiciário vão ditar leis e decretos e vão prender pessoas, vão colocar na solitária, vão dar sentença de guilhotina. Esse é o sistema da besta. Podemos mudar com a política? Não, porque a Bíblia diz que não. Vamos votar do certo, do conservador? Vai mudar? Não vai mudar. Talvez você olhe para um espírita, para um kardecista, para um maçom. Ele tem as qualidades de ser um conservador, e muitos o são, porque são enganados. Mas quando a pessoa ouviu o evangelho, está ouvindo o evangelho, ouviu a verdade, já não está sendo mais enganado. É que eles não querem. Eu até falo que Deus criou as pessoas boas. Todas as pessoas Deus criou para ser bom. E na verdade as pessoas, elas são boas, porque é a criação de Deus. Deus disse, criou tudo isso, é bom, tudo bom. O problema é o que está na pessoa. Esses dias eu saí, encostei meu carro, tinha um rapaz revoltado, gritando. Fui lá numa loja, fazer a compra de um material, e aquele rapaz estava revoltado, gritando, seu desgraçado, seu infeliz, maldito, por isso que raça, o ser humano não vale nada. Eu falei, eu desci do carro e falei, calma moço, o que está acontecendo? Por isso que eu falo que o ser humano não vale nada. O ser humano não presta. Olha, me contou. Pediu para me cuidar do carro dele, agora eu pedi um
troquinho para me almoçar, terminar. E ele me xingou, me humilhou ali. Eu falei, mas calma. Eu falei, veja bem, ele tem o direito de não ter dado para você, porque o direito é dele. Mas ele falou que ia dar e mandou cuidar e não sei o que. Esse cara é do capeta, é mau. Eu falei, você tem certa razão em certo ponto, eu falei para ele. Eu falei, veja bem, as pessoas Deus fez perfeito. Mas teve um encardido que veio e entrou lá na Eva, entrou no Adão e daí lascou tudo. Falei, ele até pode ser uma boa pessoa, no sentido de humano. O problema é que está nele. E ele, essa pessoa que está fazendo isso para você, gosta de ser usado por ele. Ele gosta do que faz, de humilhar, de xingar. Não é assim que as pessoas fazem? Tem pessoas que gostam de estar com demônios. Gosta de continuar enganando, mentindo, mente aqui. Faz rolo, mente. Vai fazer um rolo, mente um monte. Vai vender um carro, mente um monte. Falar do vizinho, aquele vizinho fala, é assim, ele faz assim. É desse tamanho a história, ele faz assim. Né? Gosta. Traz contenda, divisão. Abre a boca só para falar palavrão. Aí, a gente até conhece a palavra. Conhece, já viu falar do evangelho? É até crente. Até tá numa igreja. Mas tá lá enganando, tá roubando, quer se dar bem, tudo. Uma coisa vale R$5, não, é 25 e, olha, lá é 70, mas é 5. Ele, não, lá é 70, eu vendo por 25, mas vale 5. Engana, mente. São pessoas usadas, cheias de espíritos imundos. Que na verdade a pessoa que Deus criou, ela veio lá do ventre da sua mãe. O que a palavra diz? Que a criança das tais são o reino dos céus. Então Deus fez ela boa, mas quando ela cresceu, ela deixou o demônio, os demônios, os espíritos imundos, a vaidade, o engano entrou no seu coração e ela gostou. Mesmo que ouvindo a verdade e o evangelho, ela não se volta. Não faça isso, que isso é errado. Na sua consciência ela sabe que se ela matar, ela vai presa. Que se ela falar um palavrão, ela sabe que falou errado, que não deveria ter falado. Então eu te digo que Deus formou todas as pessoas, mesmo que criado debaixo do pecado de Adão e Eva, mas Deus fez as pessoas boas. E eu provo para você, como eu disse dentro da Bíblia. Quando Jesus chamou aquela criancinha, ele disse, não é pensar de vir as criancinhas até mim, porque das tais são o reino dos céus. Então todos um dia nasceram, foram criança e eram tais do reino dos céus. Só que no seu crescer, talvez não foi ensinado, ou não foi, ou até foi ensinado, mas cresceu e deixou os espíritos deste mundo, da maldade, adentrarem no seu coração e se tornou o que é: mau, ladrão, blasfemo, adulto, enganador, mentiroso, profano e idólatra. São as pessoas que deixam entrar no seu coração. Resiste à verdade de Deus, que é Jesus, o qual ensina como proceder, como andar. As pessoas são cauterizadas. E isso é bíblico. A palavra diz que o demônio, o Deus, o Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento de muitos. Cegou com cegos. Não consegue chegar, não consegue entender. Para que não venham resplandecer o evangelho de Cristo. São pessoas que fazem o mal e gostam de fazer o mal. Viu a diferença? Mas tem aquele que tem o coração de Deus, não. Ele sabe, vai chorar, vai pedir perdão, vai se arrepender, vai se humilhar, e Deus está ouvindo. Deus está vendo e Deus está ouvindo. Então, meus irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela sofre. Ela vai passar por situações difíceis, mas o Senhor nos garante a vitória. Nos garante o livramento. Ele garante o livramento para a sua igreja no dia da grande tribulação. Ele nos garante o livramento no dia da grande tribulação. Está escrito. Agora, não se deixe caminhar por esse caminho de perdição que estão fazendo aí. Se você está no meio da política, saia. Orei certa vez pelo pastor Ibelísio, um canal do irmão africano. Pastor Ibelísio, o canal dele, veja lá. Ele estava envolvido com politicagem. Eu via que a palavra dele vinha de sinceridade do coração dele. Eu via que tinha unção nas palavras. E eu comecei a orar, falei, Senhor, tira esse homem. Me parece ser teu filho, um homem de palavra de Deus que traz, e eu sinto o fogo queimar. Agora ele envolvido com bolsonarismo, com política, nós não pertencemos a nem direita nem esquerda, nós pertencemos ao Senhor, tira ele desse foco.
O canal dele tinha mais de 600 mil inscritos. Passaram os seus tempos, Deus, eu creio que Deus ouviu a minha oração. Ele abriu os olhos, como um dia também abri, porque eu também era cego com o negócio da política. Eu via pelo engano, não, tem que estar na política, tem que fazer isso, é para o bem do socialismo, é para o bem da sociedade. Era tudo engano, não existe, nada vai melhorar aqui. Então eu peguei, orei e o Senhor, acredito que ouviu minha oração. E passado um tempo, o pastor Belígio falou, gente, não vou falar mais de política aqui. Ele viu os dois lados, que os dois lados, maçonaria, secretismo, maçonaria, espiritismo, os protestantes, tudo junto. Ele viu que não batia com as coisas de Deus. E ele falou, não vou fazer mais vídeo falando de política. Só vou denunciar o que tem que denunciar perante a palavra de Deus e ensinar a volta de Jesus, o fim do mundo, e que você deve se converter, que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus faz tudo o que faz, mas esse mundo não tem conserto. Tanto que Deus vai destruir ele com fogo. Então, ele saiu da política e parou de fazer isso. Perdeu milhares de inscritos no seu canal, lá no canal Pastor Belígio, pastor africano, que é residente agora no Brasil. Então, irmãos, aqueles que é de Cristo, as ovelhas ouvirão a minha voz, os bodes não. E dentro da igreja, que se congrega, que se vai, que se vê aí pelas mídias, todas, sem exceção, tirando as seitas, porque tem um monte de seita. Universal é seita, Adventista é seita, a Igreja dos Últimos Dias dos Santos, lá dos Mormons, é seita, e tem um monte de seita. Isso é seita. Olha lá, tudo enganado, tudo caminhando para o inferno. Mas dentro da Igreja de Cristo, da noiva de Cristo, tem as prudentes, né? Tem as igrejas prudentes, no meio daqueles que pregam a verdade, isso é verdade, e também tem os perdidos. Tem dos dois lados que está ali, você pode avaliar e ver que na verdade há um engano. E dentro da igreja cristã, dentro da igreja de Cristo, da crença dos protestantes, está cheio. Está cheio. Cheio do quê? De bode. Cheio do quê? De joio. Está ali. Então, meus irmãos, você tem que entender que é muito chamado, poucos escolhidos. Então se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, sai do meio da política, sai do meio desse engano, dos idólatras que aí estão. Muitos se dizem ser cristãos, ser filho de Deus, mas eles não são. São enganadores. Começando lá no púlpito, lá em cima do tablado, onde tem a tribuna, onde eles pregam e ensinam. São aqueles que dizem servir a Deus, mas o seu Deus é seu ventre, só pensa nas coisas terrenas. Afasta-se deste, saia deste, não fique no meio deles, porque não há salvação no pastor, não há salvação numa placa, não há salvação numa igreja institucionada, templo, 4 paredes, não há salvação lá, há salvação no Senhor Jesus. Talvez fale, mas daí para onde eu vou? Não se preocupe, Deus vai te enviar ao lugar certo. Os apóstolos, os profetas, sempre sós, medite nisso. Não tinha amigos. Terminaram sempre sozinhos. Pense nisso. Sozinhos no sentido humano. Porque a palavra diz que o mundo nos odiaria. Entendeu? Assim como odiou a Jesus, também nos odiaria. Mas nós estamos ali, que nem eu gosto muito daquela mensagem, eu trouxe muitas vezes, do mendigo Lázaro. O Lázaro, sozinho, só com o cachorro lambendo ali a chaga dele. Mas quando ele foi recolhido para o céu, chegou a hora dele, a Bíblia diz que veio um cortejo levar ele. Um cortejo de quê? De anjos. Tá sozinho? Não. E o rico? O rico terminou sozinho, com só a morte, o espírito da morte, um demônio que veio buscar ele e levou ele para queimar lá no lugar de tormento. Então, quando nós parecemos que nós estamos rodeados de amigos, estamos sozinhos. Quando nós achamos que estamos sozinhos, mas somos verdadeiramente servidores do Senhor, adoradores do Senhor, nós estamos rodeados pelos anjos do Senhor. Bem diz o Salmo que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, guarda e os livra. Oh, glória! E nós, os obreiros, os homens verdadeiros, somos como labaredas de fogo que leva a verdade, que queima o coração do ser humano, e eles conseguem refletir, não por força humana ou do homem em si, eu, você, mas sim pelo poder da palavra que sai da nossa boca e que veio dos céus.
que quando ela sai da nossa boca, ela transmite fogo e queima teu coração e traz o arrependimento, traz a salvação, em o nome de Yoshua HaMashiach, em o nome do Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz. Menção dessa mensagem é: sai do meio deles, sai do ecumenismo, não seja seguidor de homens. O próximo vídeo eu quero falar, irmãos, sobre o tal profeta Mirim, que aí está acontecendo um monte de coisa. Eu vou falar para vocês aquilo que eu aprendi do Senhor sobre um profeta Mirim. Não existe. Você fala, mas existiu Samuel. Não, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês, mediante aquilo que Jesus ensinou para mim, né? Sobre um profeta, que eles dizem profeta Mirim. E para ser um profeta, um sacerdote, tem que ser convertido primeiramente. Primeira coisa, é se converter de verdade. Ser transformado, lavado pelo sangue de Cristo. Aí você passa a ser. Do contrário, você não é. A árvore que se transforma, que aceita Jesus e que se converte, ela produz o fruto do que? O fruto do que Jesus ensinou, não o que os homens ensinam. Os homens ensinam essa coisa errada, só que não presta. Mas Jesus não, Jesus ensina como produzir o fruto, e o fruto espiritual. Entendeu? Então você vê pelos frutos dessas pessoas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, e agora o tal do profeta Mirim, que está fazendo reboliço aí. Estão atacando, estão usando até mesmo crianças que dá lado para o inimigo. Ok?
Dodgers, clean up and clear out. There's money on the horizon.